chamada. Vamos lá. Tá todo mundo vendo, né, aí? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Beleza, beleza. Quando a gente vai falar em esportes, a gente fala em pedagogia, a gente fala em aprender os esportes, né? E aí eu vou falar de uma maneira geral, né, de alguns conceitos, de algumas coisas que são interessantes para os esportes, tanto coletivos quanto os individuais. Repito que a gente vai dar enfoque aos individuais. Vamos falar agora, né, hoje, da teoria da ação motriz, né, que é um conceito do francês Parlebar, e vamos falar da classificação em tipo de esportes, que é quem vai falar é Gonzalez. Gonzalez é um argentino, radicado aqui no Brasil. E duas maneiras que a gente pode estar ensinando os esportes, né? Entrando nesse contexto que a gente até falou na aula anterior, né? De que agora o esporte ele precisa ser ensinado. Quando eu digo esporte, eu estou falando qualquer atividade física, tá? Mas que o esporte deve ser ensinado para a pessoa entender o que ele está o que está fazendo, o que está sendo proposto, né? Que ele entenda as regras, ele entenda a dinâmica, né? E aí, se a gente pensar numa criança e num adolescente, para que ele tenha sentido naquele fazer, e quando a gente pensa. Professor, caiu. Liga aí pra ele, alguém. Levanta-te. Liga aí pra ele, alguém aí, que eu tô sem celular. Dá um toque. Vai que ele tá falando até agora. Voltou? Voltou. Pronto. Eu parei aonde? No começo. No começo. Obrigado, Moisés. Eu estava falando dessas teorias, né? A gente vai falar dessa teoria da ação motriz do francês Parlebar. É cabo. Nós vamos falar da classificação em tipos de esportes, né? Que é do Gonzalez. O Gonzalez é um argentino, mas ele é radicado aqui no Brasil. E de algumas possibilidades, né? De fazer jogos, né, para que se entenda o esporte em que se pratica, né? E aí, como a gente falou na disciplina anterior, né, que o Moisés até falou sobre isso, né? Quando a gente pega criança e adolescente, para que eles entendam o que eles estão fazendo, tenham sentido naquilo, e se a gente pensar no alto rendimento, que o atleta, ele compreenda aquele esporte e utilize do que ele sabe a seu favor. Como, por exemplo, as regras, né? Tem muito atleta que não sabe a regra do esporte que ele pratica, né? Então, assim, é inadmissível, né? Um treinador, técnico, professor, ter um atleta que não saiba da regra do próprio esporte, por exemplo. Dito isso, se a gente for falar em pedagogia, né? Nesse processo, né? De ensinar algo, né? E aqui em especial o esporte,
seria o campo de conhecimento que investiga a prática educativa, né? E o seu objetivo é a reflexão, a sistematização, a avaliação, a organização e a crítica desse processo, né? Por meio do esporte. E aí, essa sistematização, por exemplo, quando a gente pensa numa escola, como é que eu posso trabalhar o badminton, que é um esporte individual, um esporte de rede, para uma turma de quinto ano? Nunca ninguém pegou numa raquete. Eu vou sistematizar aulas para que eles tenham esse conhecimento desse esporte. Como é que eu faço isso com os meus atletas, né? Ou da escola ou de um clube, né? Se esses atletas estão também iniciando ao badminton, né? Eu também terei que sistematizar aulas. Qual é a grande diferença aí nessa sistematização? Quando eu penso em escola, quando eu penso em educação física na escola, eu estou pensando numa sistematização mais para que ele tenha a experiência daquela prática, né? Que ele conheça o badminton. Quando eu estou falando do mirim, do juvenil, do infantil, que já é um alto rendimento dentro da escola, e quando eu falo dentro de um clube, né, que também seria alto rendimento ou rendimento, eu vou sistematizar como? Para além desse conhecimento do esporte, né, que ele vai aprender técnica, ele vai aprender regras, não que isso não possa ser feito na educação física escolar, tá? Mas isso não é o fundamental. Isso aí fica para quando a gente fala de rendimento. Eu vou sistematizar de uma outra maneira, né? Eu vou colocar repetição, eu vou colocar automatização no movimento, né? Ele vai ter que acertar, vai ter que ser da forma correta que é para fazer. Se eu vou ensinar o smash no badminton, que é um gesto técnico, né? Que é quando a peteca está no ar e eu bato com a cabeça da raquete na peteca de cima para baixo, né? Nessa batida, por exemplo, eu vou ter que quebrar o punho ou quebrar na munheca para que a peteca fique mais baixa ainda, né? Isso é uma aprendizagem de um gesto técnico específico do badminton de quem pratica para vencer campeonatos, né? Eu vou sistematizar para que chegue nisso. Ou uma aula, ou um treino. Quando eu falo de teoria da ação motriz, o Carnegie vai tratar disso, ele vai dizer que os esportes, de uma maneira geral, seja ele coletivo, seja ele individual, ele tem duas lógicas para que a gente entenda, ou enquanto aluno, ou enquanto atleta. Nós temos a lógica interna dos esportes e a lógica externa dos esportes. Para o Parlebar, isso é fundamental que tanto o aluno como o atleta saibam. O que seria a lógica interna dos esportes para o Parlebar, na sua teoria da ação motriz? Né? A lógica interna seria as características daquele esporte, próprias daquele esporte. Técnica, tática, movimentos, jogadas, entre outros. Eu preciso entender o esporte que eu faço. Quando ele vai falar da lógica externa dos esportes, que aí ele aumenta o que os estudiosos falavam sobre os esportes, né? Ele acrescenta os estudiosos muito desse entendimento de técnica, de tática, de movimentos e tal. O Parlebar vai dizer que a lógica externa também é importante nesse aprendizado, seja do aluno ou seja do atleta. Refere-se às características e os significados sociais que uma prática esportiva representa.
Exemplo, o Neymar, que é um atleta de futebol, futebol é um esporte coletivo, ele precisa entender que dentro do futebol vai ter determinadas técnicas, táticas, movimentos, jogadas, é esporte coletivo, é um jogo só, e por aí vai. Assim como ele tem que entender a representatividade do futebol para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia e por aí vai, em especial para o Brasil. Né? O Igor Coelho, que é o maior atleta de badminton do Brasil, o badminton enquanto técnica, tática, movimentos, etc., assim como ele tem que entender a representação do badminton dentro do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, em especial, o mesmo exemplo do Neymar para o Brasil. Se eu perguntar aqui a vocês a representação do futebol e do badminton, vocês conseguem perceber que há uma diferença gritante de um para o outro? De representação social? Você fala especificamente aqui no Brasil? Sim, no Brasil. Rapaz, eu não conhecia nenhum dos dois antes de entrar na faculdade. O futebol? Ah, não, futebol não. Futebol precisa. Eu estou falando assim, vocês conseguem perceber a diferença de representação social do Brasil, né? Do Sim, futebol. sim. O Brasil foi praticamente condicionado ao futebol, né? Isso, isso. O badminton é tipo uma novidade aqui pra gente. Essa discussão que a gente está tendo agora, foi quem que falou, hein? Foi Mariana. Diana. Isso é um entendimento da lógica externa. Entendeu, Mariana? Uhum. Que a gente foi condicionado ao futebol e não foi condicionado ao badminton, por exemplo, é um entendimento dessa lógica externa dos esportes. Quando você diz assim, o badminton ele utiliza de uma raquete e de uma peteca, o futebol utiliza de uma bola, você está tendo um entendimento da lógica interna. É uma característica de cada esporte específico. No badminton a gente golpeia a peteca a partir de um gesto técnico chamado smash, por exemplo, que é uma das possibilidades. No futebol, eu chuto uma bola com o peito de pé, ou com a parte externa do pé, né? Está falando de uma técnica, de um gesto técnico do futebol. Então, é a lógica interna de ambos aí. Se eu pensar na lógica interna do futebol de campo, eu vou dizer, na lógica interna, eu vou dizer o quê? Ele é coletivo, os objetivos dos jogadores é marcar gol, e eles podem roubar a bola do adversário. Eu citei 3 características, né, entre outras. Se eu pensar na lógica externa do futebol de campo, no Brasil ele é uma paixão nacional, nos Estados Unidos, por exemplo, pensando em 2 sociedades diferentes, não é. No Brasil há uma predominância masculina, nos Estados Unidos há uma predominância feminina. No Brasil as mulheres sofrem preconceito, nos Estados Unidos as mulheres são ídolos. Então, esse entendimento do futebol no Brasil e nos Estados Unidos, que eu dei o exemplo, você está tendo o entendimento da lógica externa do futebol. E isso é importante para o aluno como para o atleta. Tem um jogador, para dar um exemplo, teve um jogador, acho que o nome dele é Pedrinho, que jogava no Corinthians. Ele foi contratado por um time de Portugal, eu esqueci agora o nome. E ele foi dar uma entrevista com um boné da equipe rival. Né? É como se fosse assim, o cara foi contratado pelo ABC e foi dar uma entrevista com o boné do América. Aí ele foi esculachado pela mídia lá, né? Como é que pode
um atleta recém-contratado, não sei se foi o Porto, e ele foi com o boné do Benfica, eu não me lembro se foi isso. O Pedrinho, ele não se deu nem o trabalho de entender isso. Isso é um entendimento lógico externo, são clubes rivais, né? É um entendimento social daquilo. Ele não se deu o trabalho nem de procurar saber disso. Ele foi com o boné e pronto, né? Então, assim, perceba como uma atitude de não entendimento da lógica externa para um atleta de alto rendimento o prejudicou na sua chegada. Chegou o pé esquerdo já, né? Então, ele teve que, para poder ganhar novamente a confiança do clube, dos torcedores, ele teve que fazer mais do que ele iria fazer, né? Quando a gente pensa no tênis, que é um esporte individual, né, para dar um exemplo, né? Ele tem como característica, né, ser um esporte elitizado, né? O tênis, ele tem como característica ter atletas, pelo menos é só a maioria, né? Educados, respeitadores, né? Professor, Diga. sem querer entrar na pauta assim, mas já entrando, eu não acho tanto assim o Brasil um país do futebol. Eu acho um Sim. país assim, que faz o futebol. Outros países apresentam a qualidade. A gente aqui, pelo menos, o que eu vejo, a gente aceita qualquer coisa como um ídolo no time da gente. E como o senhor falou anteriormente, nos Estados Unidos as mulheres elas são bem vistas no futebol. Aqui a mulher já não é. Até, Exato. tipo, se você se assumir gay, eu tiro pelo Richardson, que era de São Paulo. Uhum. Depois que ele se assumiu gay, parece que, meu Deus, não posso mais jogar futebol. Os times tipo, que viraram as costas para ele. Eu não vou levar em consideração a questão de Bruno, que foi de Flamengo, porque aí é outra situação. A gente, a tendência, né, Mariana, de dizer o futebol como exemplo. Uhum. Perceba como o futebol de fato nos atinge muito mais do que os outros esportes. Né? Até pela facilidade de prática também, né? No meio da rua, você joga, né? Isso. Fora a mídia, a família, os amigos, né? Fora tudo isso que influencia. Eu super concordo com Mariana. Eu acho que a questão do futebol, agora que ela falou todo esse assunto, né, me fez refletir um pouco mais, porque, tipo, por que a gente não dá valor, por exemplo, para uma esportista, não sei se, uma jogadora de futebol tão, assim, como é que se diz? Tecnicamente falando, muito boa, que é a Marta, né? É Marta o nome dela? Sim. E a gente dá valor a outros que, por exemplo, não fazem metade do que ela faz. Entende? Quando a gente vai comparar, por exemplo, o número de gols, número em questão de números, em questão de técnica, a gente não dá valor aos devidos, digamos assim. A gente dá valor a quem faz marca, a quem faz mídia, entende? A quem, como é que se diz? A quem vende, digamos assim. Porque o futebol aqui no Brasil, eu acho que como o Mário falou, a gente faz o futebol, eu acho que é muito por causa da mídia. A mídia envolve as pessoas nisso, entende? Tipo, eu acho que a gente deveria repensar sobre o nosso conceito de torcedor. Você conhece o futebol, você conhece os jogadores, você conhece as técnicas, você valoriza realmente o esporte como esporte, ou você está valorizando porque, sei lá, a mídia te conduz a isso, entende? Porque é famosinho, porque é legal, entende? Acho que esse é um dos poucos pontos que você deve valorizar. Os outros, são os mais importantes, digamos assim, são esses, né? Que a gente citou. Sim. Você percebe, junto com o Mari, que a gente está discutindo a lógica externa? A lógica externa, de que ponto de vista?
Eu sei que eu comecei a discutir, professor, desculpa. Não, mas Não, mas ela você- falou super bem. Como é que a gente vai. É. A gente passa pano para Bruno, do Flamengo, que fez aquela atrocidade. As pessoas Uhum. recebem ele de braços abertos, enquanto uma pessoa, um outro jogador, que eu não conheço muito bem, tá? Não conheço muito de futebol, mas porque ele se assumiu gay, o cara desapareceu. Se eu Entende? não me engano, o primeiro time que o Bruno foi, logo depois que saiu da prisão, foi o Boa Esporte. O Boa Esporte simplesmente perdeu todos os patrocinadores. Jogou apenas com o escudo na camisa. O escudo do time. Devia perder tudo mesmo. Devia perder tudo mesmo. Aquele homem devia Mas, ser preso novamente. mas vocês percebem que a gente está discutindo, e não é ruim, não. Eu tô fazendo uma constatação. Vocês percebem que a gente está discutindo a lógica externa do esporte, no caso aí o futebol? Uhum. Estamos discutindo o futebol socialmente. Nós não estamos discutindo se ele é coletivo, se ele é jogado com a bola, se tem trave, se o campo é 40-20, como é que se faz a falta, E tem as outras subdivisões, impedimentos. né? Que, assim, eu ouço muito falar, futebol é um jogo que qualquer um pode jogar. Vôlei é para isso. Golfe já é um jogo para rico. É, O povo é. meio que seleciona assim o esporte que você pode. A gente tá, o que o Parlebar, ele pede que a gente, de uma forma geral, entenda é exatamente isso que a gente está discutindo. É importante eu saber a individualidade de cada esporte, seja ele coletivo, seja ele individual. Qual é a principal característica de um esporte coletivo? Ter mais de um atleta. Né? Ter 2, 3, 4, 5, 10 ou 11, por exemplo. Qual é a principal característica do esporte individual? É um atleta, né, que faz. Mas no coletivo, todos têm que saber fazer o coletivo. Eu não acho o Neymar um jogador que sabe jogar no coletivo. Isso. Aí, assim, isso é a lógica interna, é a gente entender que o futebol tem regras X, o badminton tem regra Y, o tênis tem regra Z, o beisebol tem regra U, e por aí vai. Isso é o interno. Eu entender aquela dinâmica e as características. E a lógica externa, ele diz que é importante que a gente saiba para que a gente discuta isso que a gente está discutindo agora. A gente saia simplesmente do fator, tem uma regra do impedimento, tem um gesto técnico de um smash, mas que a gente entenda o que há por trás disso tudo. O Parlebar acha isso importante, né? E uma das características, um dos motivos, por exemplo, que ele dá dentre vários, é exatamente, pensando no Brasil, no futebol, é assim, no Brasil especificamente, o futebol feminino é desvalorizado, né? Nós temos uma jogadora chamada Marta, que já ganhou 6 vezes a melhor do mundo, e ela também não é valorizada. Aí o que é que o Parlebar diz? Pessoal, isso tem que ser discutido. E não há como, eu estou dando um exemplo do Brasil, né? Não há como você fechar os olhos e continuar desvalorizando o futebol feminino no Brasil. Não há como. Então ele diz assim, nós temos que sair simplesmente dessa parte de entender o jogo e entender o que há por trás. Quando a gente entende, faz a reflexão que a gente está fazendo agora, que o futebol no Brasil é um esporte machista, é um esporte que chegou no Brasil praticado apenas por homens, né? Mulher não podia jogar. Quando uma mulher joga futebol, como ele é um esporte praticado por maioria de homens, ela é considerada, sem nem saber se é, mas diz que é homossexual. Como é um esporte, então o homem que faz tem que ser hétero, tem que ser macho, né? Se ele for homossexual, acontece preconceitos, como aconteceu com o Richarlison. Então, assim, tudo isso o Parlebar diz que é importante
a gente discutir. Por exemplo, se eu sei que um companheiro meu, ele é homossexual, mas ele pode jogar no meu time, porque é um esporte coletivo, e eu jogar também, e a gente se respeitar, qual é o problema dele ser homossexual e eu ser hétero, e o outro ser bi? Não há problema nenhum nisso. Mas só que a gente não discute isso. O Parlebai, ele diz que a lógica externa é importante para que a gente discuta esses fatores, porque a gente acaba prejudicando os esportes de uma forma geral, porque não discute isso, né? Por que Para que no... você ver, até mesmo nas Olimpíadas, o Brasil pode ser sede, mas ainda não é valorizado. Eu acho que o nome da atleta é Simone Biles. Ela foi bastante elogiada, mas você não escuta um elogio para um aqui do Brasil. Uma que eu falo. Porque dificilmente você escuta alguém elogiar um atleta. Você ouve muito falar dos antigos, assim. De Daiane dos Santos, da irmã de Diego Hipólito. Uhum. Então, É um assim, contraste bem grande. então, assim, essa discussão que a gente está tendo, o Parlebai está agradecendo, porque a gente está discutindo a lógica externa dos esportes de uma forma geral, né? O Igor Coelho, que ele é o maior atleta de badminton do Brasil, ele é negro. Ele é negro, ele vem de favela, né? Então, assim, como é que um cara da favela joga badminton e joga futebol? Né? Aonde foi que ele aprendeu esse badminton? Onde é que tem? Por que em outros lugares no Brasil não se pode ter uma aprendizagem do badminton? Né? Por que lá em Sergipe, acho que é Sergipe, enfim, tem quadras de tênis públicas no Nordeste, né? E aqui não tem. Por quê? Então, é esse tipo de questionamento que a lógica externa faz, para que a gente entenda. Eu estou falando só do Brasil, né? Porque se eu for comparar com a Europa, vai ser covardia, né? Estou falando assim, por exemplo, por que em Sergipe tem e aqui não tem? Por exemplo, quadras de tênis pública. Porque lá é mais fácil de ter material, conseguir raquete, o governo dá. As pessoas lá conseguem. Estou especulando, né? As pessoas lá conseguem manter as quadras sem vandalismo, e aqui não, porque lá houve uma gestão de um governante que gostava do tênis e quis fazer, e aqui nunca teve. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Por que nos governos anteriores, por exemplo, falando do governo federal, havia Bolsa Atleta e no governo atual não há Bolsa Atleta? Por que existia Ministério do Esporte e hoje não há? Né? Tem que entender tudo isso para discutir, né? Para discutir e refletir sobre. Isso é a lógica externa. O Palebá diz que não tem como trabalhar apenas com lógica interna. Nós temos que trabalhar com lógica externa também. Por que um país como Trinidad e Tobago faz um gol numa Copa e todo mundo chora? E a gente só vai ser legal se for campeão. A gente tem que entender o que é o futebol aqui e o que é o futebol lá. O Trinidad e Tobago ir para uma Copa já é uma luta, quanto mais fazer um gol. Né? Então, assim, a gente faz o quê? Fica tirando onda, malhando. Né? Por que o público japonês na Copa do Brasil aqui no jogo limpa todo o estádio e a gente fica dizendo que eles são bestas, são otários? Né? Então, tudo isso tem que ser discutido. Né? Tudo isso tem que ser discutido. Porque o brasileiro ele tem a mania de jogar o lixo e dizer que é obrigação do gari limpar. Eu acredito que a obrigação do gari manter. Deixar limpo é uma obrigação nossa. Senão o gari perde o emprego, né? É. E aí, dentro da lógica interna dos esportes, interna,
nós temos aí, ó, os esportes podem ser divididos em relações de colaboração, sendo coletivo ou individual, e relações de oposição, que é com e sem o adversário. Citem esportes de acordo com as relações de colaboração coletivos e individuais. Pode citar para mim? Colaboração é coletiva e individual. Pode citar algum esporte coletivo e algum esporte Vôlei. coletivo. Vôlei é um esporte coletivo? Sim. Sim ou não? Voleibol é um esporte Para mim é. coletivo. Beleza, muito bem, Mariana. Pode dizer que é, viu? São 6 atletas jogando, né? O individual, esgrima. Alguém pode citar outro esporte coletivo? Basquete. Basquete, muito bem. Sim, tem. E um individual. Outro individual? Natação. Natação. Muito bem. Quando a gente pensa em esportes de acordo com as relações de oposição, que é com e sem o adversário, me diga um esporte que tem interação com o adversário? O futebol. O vôlei, o basquete. Que tem interação com o adversário? Eu preciso dele para que eu... Não é assim? Uhum. No futebol eu preciso ter o outro time para jogar um contra o outro, né? Eu vou roubar a bola, eles vão roubar a bola de mim, eu vou fazer... Né? E agora sem interação com o adversário. Diga um esporte aí que não tem interação com o adversário. Os meninos estão falando no chat. Ah, é? Muito bem. Levantamento de peso. Levantamento de peso. Eu tenho interação com o meu adversário no levantamento de peso? Alguém está lá comigo disputando alguma coisa? Não. Na natação, que Mônica falou, eu tenho interação com o adversário ou eu nado na minha raia tranquilamente? No atletismo, que a gente viu as corridas, né? No arremesso de dardo, no arremesso de disco, né? São marcas, né? Que tem que ser batidas, né? Eu não tenho interação com ninguém, eu estou ali na minha. Então, eu botei a ginástica e o arco e flecha, né? E ali com interação o futebol e o handebol, né? Eu preciso ter a outra equipe para que eu interaja, né? Em suma, a teoria da ação motriz, o velho saber jogar e suas implicações táticas, além da compreensão do fenômeno esportivo em um contexto cultural, né? Então, assim, eu tenho que saber a lógica interna e a externa. Eu tenho que entender o contexto desses esportes, sejam eles coletivos ou individuais, dentro da minha cidade, do meu estado, do meu país, e por aí vai, né?
Eu tenho que entender isso. O futebol é o esporte mais praticado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ele é o que tem mais federações, né? Então, assim, eu tenho que entender por que que é o futebol e não é o vôlei. Né? Lá na Malásia, quando uma criança nasce, ela recebe de presente uma raquete e uma peteca. Aqui no Brasil, recebe uma bola. Eu tenho que entender por que que aqui recebe-se uma bola e lá na Malásia recebe-se uma peteca e uma raquete. São culturais diferentes. São contextos culturais diferentes. Trabalhar com da olho, né? Trabalhar com a prática esportiva nas aulas de educação física é muito mais do que o ensino de regras, técnicas e táticas. Mas é, acima de tudo, contextualizar essa prática na realidade sociocultural em que ela se encontra. Exatamente isso que a gente está discutindo. A gente estava falando lá atrás da lógica externa, a gente está discutindo exatamente o sociocultural. Por que que no Brasil o futebol feminino é desvalorizado e nos Estados Unidos ele é valorizado? Por que que o badminton no Brasil é um esporte pouquíssimo conhecido e o futebol é o esporte nacional? Tudo isso é entender o contexto sociocultural do nosso país. Do nosso país. E poucos são as pessoas que tentam entender isso. Tentam entender isso. Os tipos de esporte, né? Os tipos de esporte. Sem interação com o adversário, né, vai levar em conta o movimento e o desempenho comparado, né? E aí nós temos aí esses três, né, que são chamados de esportes de marca, que são alcançados, por exemplo, o atletismo, é um esporte de marca, a natação é um esporte de marca, os esportes técnicos combinatórios, que é a dimensão estética e a dimensão acrobática, por exemplo, a ginástica é um esporte técnico combinatório, né? E os esportes de precisão, arremessar, bater, lançar algum objeto, objetivando acertar um alvo. Perceba que todos aí são individuais, inclusive. Com interação com o adversário, leve em conta os princípios táticos da ação. Nós temos 4 classificações dos esportes aí. Esportes de combate, né, que são as lutas, de uma forma geral. Apesar de ser individual, há uma interação com o adversário. Um karateca, ele precisa de outro para chute, soco, defesa. Um judoca precisa de outro para a luta agarrada, pegada em kimono, né? Em busca do ippon, né? Por aí vai. Os esportes de campo e taco, que é rebater a bola e percorrer bases, né? E aí nós estamos falando do beisebol especificamente, né? Os esportes com rede divisória ou parede de rebote, que é arremessa, bate, lança uma bola ou peteca na quadra adversária. Nós estamos falando aí, ó, de tênis, badminton, voleibol e squash, por exemplo. Professor, mas quando a gente pensa em badminton e tênis, eu coloco ele no mesmo patamar do vôlei. Vôlei não tem raquete, vôlei não... Sim, porque lembre-se, interação com o adversário e leve em conta princípios táticos. Qual é o princípio tático do badminton, do tênis e do voleibol?
colocar a bola por cima de uma rede na quadra adversária. Esse é o principal princípio tático. Quando eu falo em esportes de raquete, é uma especificidade. Aí eu vou falar dos esportes que utilizam raquete. O que eu estou falando aí são esportes com rede divisória. Há uma rede que divide os atletas. Então, a lógica tática é colocar a peteca ou a bola do outro lado para eu marcar pontos. Né? Lógico que joguei para fora, eu marco um ponto, bateu no bloqueio, eu marco um ponto, mas a lógica principal é colocar a bola ou a peteca do outro lado. Os esportes de invasão, que são os mais conhecidos, né? A ocupação do espaço adversário para pontuar, gol, cesta, etc., e defender a sua meta. Então, o futebol é um esporte de invasão, eu tenho que fazer o gol, adentrar o campo adversário para fazer o gol, ao mesmo tempo defender o meu. Né? O handebol, o futebol de salão, né? O basquete, eu tenho que entrar na quadra adversária. Né? O futebol americano, o rugby, né? Eu tenho que invadir, por isso que o nome é invasão. Né? Em suma, a classificação dos esportes, segundo Gonzalez, com aporte nas teorias do Parlebar, a grande diferença é no ensino dele, na lógica. Enquanto a educação física, de uma forma geral, ensina o esporte a partir da sua técnica, repito, seja ele coletivo ou individual, o Gonzalez vai dizer que a gente tem que ensinar a partir da tática. Por isso, toda essa classificação aqui, né? Toda essa classificação aqui. O meu atleta e o meu aluno, ele tem que entender que no voleibol eu vou pontuar colocando a bola lá, o que parece com o tênis, né? O meu atleta do futebol tem que entender que eu vou atravessar um campo para marcar um gol, assim como o handebol. Né? Isso é uma tática, a estratégia. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ensinar isso. Né? E não apenas ensinar o cara a chutar com a direita, chutar com a esquerda, ou então dar uma cabeçada, e por aí vai, que aí é técnica específica. Dentre as possibilidades de ensino, né, nós temos aí os jogos reduzidos, ou modificados, do ensino do esporte, né? Nós temos aí os jogos reduzidos e modificados, né? O que seria isso, né? Segundo Ferreira, seriam simplificações da formalidade competitiva, né? Ou seja, eu não vou jogar da maneira formal, como se joga mesmo. Eu vou simplificar situações para que haja esse aprendizado, como, por exemplo, reduzir o número de jogadores e o espaço de jogo. Né? Também posso estar alterando as variáveis estruturais, funcionais e regulamentares do jogo, como, por exemplo, só pode fazer o gol dentro da área. Eu só posso dar um smash no badminton fora da área de saque. Né? E aí eu estou alterando a estrutura. Né? Como exemplo, eu coloco aí ataque versus defesa, variando o número de atletas. Eu posso fazer um 3 contra 2, 4 contra 3, 2 contra 3. Né? Eu estou pegando uma situação específica de ataque e defesa e reduzindo o número de jogadores, por exemplo. Assim como eu posso fazer no badminton, vocês vão fazer uma partida em 5 pontos, só pode jogar na metade da quadra. Eu estou alterando aí a estrutura. Né?
a metodologia dos jogos de compreensão essa forma de ensinar vai ser contextualizada, vai haver explicações, né? E se baseia nos jogos que a gente acabou de falar, né? E a estrutura destes jogos reduzidos deve ser semelhante à do jogo formal, como, por exemplo, o badminton só na metade da quadra. A grande diferença de um para outro é que lá eu faço apenas as reduções, as alterações. Aqui eu faço o meu atleta e meu aluno entender, contextualizando. O que vocês veem muito no alto rendimento, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver treinamentos do treinador parar a jogada e perguntar assim: Moisés, por que você tocou a bola para a sua direita? Aí o Moisés vai olhar, vai dizer: vixe, era para eu ter tocado para a esquerda, né? E por quê? Não, porque agora que eu estou vendo que o meu companheiro aqui da esquerda estava mais livre. Repete a jogada. De novo, caiu. Chutou. Voltei. Aí voltei. Estão me ouvindo? Sim, professor. Show. Moisés chutou para fora. Aí eu digo: Moisés, e aí, o que você achou? Aí Moisés disse: treinador, porque eu estou com a perna boa, né, que é a direita, e a minha esquerda era melhor ter estado com a esquerda, mas eu não sou tão bom com a esquerda, então não tenho confiança nela, eu estou com a direita. Então, o que a gente faz, Moisés? Eu tenho que treinar um pouco mais a minha perna esquerda. Então, eu estou fazendo o Moisés refletir sobre uma limitação que ele tem, né, temporariamente, né, porque com o treino ele vai melhorar. Quem foi que levantou a mão, hein? Foi sem querer ou foi querendo? Foi Janailda, foi? Foi sem querer, professor. Show de bola. Então, a grande diferença de um para outro, dos jogos reduzidos para o Teaching Games, é isso, né? Que um faz com que o atleta reflita, né? E o outro é mais o ensino direto, né? Mais objetivo. Porque vamos combinar, né, Moisés? E Janailda, Luiz, George. Cada um vai entender de uma forma, né? É muito subjetivo esse entendimento, né? E quando você pensa em alto rendimento, quando você pensa em pouco tempo para treinar, quando você pensa em ter que ganhar as competições, você meio que passa por cima de querer que todo mundo entenda daquele jeito, que Moisés fale de um jeito, que Luiz chegue nesse entendimento também, que Jorge também, todo mundo chegue junto, aí demora demais, né? Aí o treinador faz o quê? Moisés, meu filho, é o seguinte, é assim, Luiz, é assim, assim, assim. Jorge, é assim, assim, assim. Vou aqui tirar 3 atletas e vão fazer assim, assim, assado. Se não fizer, vai repetir até acertar. Pronto. Porque não se pode perder tempo, né? No alto rendimento, né? Ainda mais pensando nesse mundo tão capitalista, né? Que tem que ganhar, ganhar, ganhar e ganhar, né? Por isso que eu mostrei essas duas formas. E aí essa forma de tentar entender, de buscar reflexão, fica mais para dentro da escola, fica mais para uma categoria de base, olhe lá. Mas quando você vai para alto rendimento, ele usa muito só os jogos reduzidos e você manda e os atletas obedecem, né?
E quando tem um atleta que diz assim, mas não era melhor ter feito assim, aí ele só não é chamado de santo, do resto ele é. Né? É meio que sem voz e sem vez, né? Faça o que eu estou dizendo, que eu que entendo, você vai ter que fazer. Né? Logicamente, há exceções, pessoal, estou falando da regra, né? É bem por aí. Então, para a gente terminar, né? A gente viu, né, o conceito de pedagogia, lógica interna e externa, divisão dos esportes enquanto colaboração e oposição, a classificação e os tipos, né, de esportes, né, que foram aqueles aqui, ó, sem interação com o adversário, esporte de marca, tem combinatório, esporte de precisão, com interação, utiliza os princípios táticos, né, esporte de combate, de campo e taco, de rede divisória, de esporte de invasão, né, e temos aí duas possibilidades, né, de ensino-aprendizagem, duas apenas, entre outras, né, que foi jogos reduzidos ou modificados e o teaching games, né, que é uma aprendizagem mais contextualizada, né, e onde o alto rendimento usa pouquíssimo disso, né, usa muito pouco. Utiliza mais os jogos reduzidos, né. Ok? Tranquilo? Podemos ir, pessoal. Ficou claro, né? Assim, deu para entender. Deu. Lembrando que tudo que eu falei é do... Sim, vai servir para coletivo e vai servir para individual, tá? São característicos de ambos. Né? Eu quis primeiro falar de geral e a gente vai entrar agora na especificidade do individual, ok?